Olá, meu nome é Jaíta Nascimento, eu sou professora na Escola Comunitária Jardim do Cajueiro e esse é o Pedagogia Waldorf Sem Mistério. Ele é o eu da sala, né? Então ele está sempre se movimentando, porque a gente não tem um livro didático para seguir. O conteúdo é construído a partir da vivência do professor, da região que a escola está inserida. Então é um conteúdo totalmente orgânico, totalmente vivo, né? A escola é muito viva, muito orgânica. O professor de classe, ele leva uma classe até o 8º ano, geralmente pega no 1º ano e vai até o 8º. É a possibilidade da gente ter uma aproximação tão grande, um vínculo tão grande, que a gente conhecer essa criança como se fossem nossos filhos, assim. As individualidades de cada um, as particularidades de cada um, você está muito próxima da criança. Então, quando você fala, tem uma amizade com o professor, eu não diria que é uma amizade, eu diria que é uma relação que acaba se aprofundando muito, porque você tem essa oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento da criança. Como eu não faço uma comparação entre as crianças, mas olho aquela criança, se eu sei que uma criança na alfabetização ela está caminhando naquele tempo, quando eu estou com ela no 2º ou 3º ano, eu posso avaliar um avanço enorme comparado com uma outra criança. Talvez ela está bem atrás ainda, né? Porque a outra criança no 1º ano já aprendeu a ler e escrever. E ela está agora no 3º ano pegando, né? Só que eu entendo qual que são as características dela, como que ela se desenvolve. Posso pensar na aula, naquelas crianças. Tem questões bem pessoais, às vezes, que a gente acaba também fazendo parte por ter esse conhecimento da criança, né? Então, a gente tem uma visão que acho que complementa. Eu vejo, assim, a minha filha, por exemplo, né? E é muito legal eu estar desse lado, assim, como mãe, como professora, porque, nossa, para mim é incrível ver a relação dela com a professora, a relação que eu tenho também, né, com a professora dela, o quanto ela me auxilia em algumas questões com a minha filha. E é o mesmo papel que eu faço do outro lado. Então, eu acho que auxilia, sabe? Se a gente consegue dar um suporte para esse desenvolvimento deles. Atualmente, a formação Waldorf tem em um outro lugar, em uma outra escola ou faculdade, elas são reconhecidas como uma licenciatura, né? Uma formação mesmo. Em geral, não era reconhecida até bem pouco tempo atrás em nenhum lugar. Então, você tinha que fazer algum caminho acadêmico e complementar com a pedagogia Waldorf. Né? E aí isso te habilitava a dar aula em escolas Waldorf. A formação ela acontece de uma forma, normalmente são 3 ou 4 anos, módulos, ou pode ser quem faz na mesma cidade, né? Acontece, sei lá, em 2 anos com aulas regulares, mas ela é dividida em alguns pedaços, então tem um entendimento do ser humano de uma forma um pouco mais ampla, uma forma mais esotérica, no sentido mais da alma, assim, de uma formação que é importante ter, que está bem relacionado com a antroposofia. E tem um pedaço do desenvolvimento da criança, né? E aí ele acontece dividido por setênios. Tem várias subdivisões, né? Então tem os setênios, aí tem o pensar, o sentir e o querer, aí tem a quadrimembração, que é essa coisa, né, dos elementos da natureza, e tem esse currículo, né, que na formação é uma pincelada do currículo. Na verdade, o currículo mesmo que você vai dar em cada turma, você vai aprender no seu caminho, na sua jornada. Tem indicações, mas inclusive assim, um professor pode dar de um jeito, outro professor pode dar de outro jeito. Porque o que interessa é assim, o que está acontecendo com a criança nesse momento. Tem um tanto que o professor traz que tem que ter a ver com o universo da criança. Porque a gente está falando do desenvolvimento da criança. Então, é assim, não dá pra gente desenvolver a criança longe do entorno dela. A gente se desenvolve no social, a gente se desenvolve ali nas interações. E é isso que eu acho que assim, é o tão legal, que assim, não tem uma coisa pronta, dá um pouco mais de trabalho, mas também dá muito mais prazer pro professor, né? Quando você entende porque também dá trabalho estudar um livro, né? Uma coisa
Mas quando você percebe que você consegue trazer de uma vivência e a criança se encanta com aquilo, e daquilo então do fazer, que é o volitivo, e daquilo sai uma ideia e que depois vira uma anotação em cima do que a gente fez, é uma outra riqueza. Você está na prática lidando com essas informações, com esse conhecimento que é o ser humano, com toda a sua complexidade, dentro desse contexto do desenvolvimento da humanidade, com essa compreensão de que todos nós estamos passando por desafios e esses desafios que estão atrelados a um todo, né? Então, pega aquilo lá e traz para cá e atrela ainda ao dia a dia, aos conteúdos que a gente trabalha. Então, dentro da sala de aula, a gente tem o conteúdo que é um conteúdo do MEC mesmo, apesar da escola ser uma escola diferenciada, a gente trabalha esse conteúdo de acordo com o MEC, mas trazendo também elementos do que a gente compreende que são fundamentais para a idade, para a faixa etária das crianças. Então, é um estar se preparando o tempo todo, né? Conteúdo, mais o dia a dia, mais o que a criança traz pra gente. Então, essa turma aqui especificamente traz essa necessidade, está apresentando essa necessidade para mim. E o que eu levo para eles? Entender que o que vai, de fato, educar o outro é me autoeducar, isso também é algo que para o professor é muito rico, né? Então, à medida que eu desenvolvo os alunos, eu me desenvolvo. Ou à medida que eu me desenvolvo, eu desenvolvo os alunos. Essa unidade também é algo que me encanta muito. E isso é demais, porque assim, a gente realmente consegue se perceber. Nossa, isso para mim é muito difícil. Isso é super, isso eu tiro de letra. Isso daqui, né? Então, assim, quando a gente fala que o professor tem esse caminho de autoeducação, fica uma coisa vaga, né? O que é autoeducação, né? Assim, por onde vem a autoeducação, né? Então tem gente que tem entendimentos diversos disso, né? Mas o que eu posso dizer assim, você vai aprendendo a perceber os seus limites, perceber o que você consegue estudar ou entender para ultrapassar os seus limites. Você vê o que deu certo, o que deu errado, e aí é uma motivação para fazer de novo. Eu sinto que a escola, pessoalmente, me traz, nessa função de professora, me traz uma oportunidade de trabalhar tudo que eu preciso trabalhar como ser humano, né? É isso, de estar aqui todos os dias, de lidar com o social, de lidar com as crianças, de lidar com os meus colegas de trabalho, de juntar forças e fazer coisas acontecerem, de propiciar para as crianças um caminho respeitoso de desenvolvimento também, entendendo o momento que elas estão vivendo agora. É muito delicioso, porque você... É quase como assim, como eu vou deixar essas crianças assim? Eu não sei exatamente como lidar com elas, mas, nossa, eu vou aprender junto, que nem ter filho. Nossa, eu quero criar até um pedaço. Não dá muito, né? Você vai e você quer continuar estudando qual é a próxima fase. Então agora eu vou ter que ser como? Agora que conteúdo? Nossa, agora eu tenho que mudar meu jeito de ser. Porque eu tô diante de outras pessoas, né? De outra faixa etária. A gente se canta junto, na verdade. Então, acho que é esse, sabe? Tá todo mundo alegre na sala de aula. A professora chega super empolgada para dar uma aula de uma época nova, porque também eu fui ali pesquisar, eu mergulhei, eu me encantei. E pensei, nossa, eles vão amar ficar sabendo disso. Vou fazer um desenho assim, eles vão colocar no caderno, e esse caderno vai ficar maravilhoso. Eu acho que é um sacerdócio, né, professor? É um sacerdócio, ele tem uma missão. E a gente se encontra com as crianças também, né? Então, acho que por isso é tão bonito mesmo.